Boa tarde a todos. Nossa palestra hoje será com a nossa irmã Cléia. E o tema de hoje será Personalidade Espírita, de Eurípides Barçanufo. Agora vamos fechando nossos olhos para a prece inicial. Pai de infinita bondade, que possamos aprender a conviver com o nosso próximo, com a harmonia e a sabedoria. Dá-nos o entendimento para reparar as nossas falhas e vencermos do mal sempre, praticando bem. Senhor, te agradecemos e que possamos encontrar dentro de nosso coração a energia que precisamos para estar sempre prontos a realizar as tarefas que nos são dadas. Renova nossa fé para que prossigamos sempre no caminho do bem. Que assim seja. E assim seja. Boa tarde a todos. É com gratidão que estamos aqui nessa tarde, refletindo um pouquinho sobre aqueles irmãos que vieram antes de nós, trazendo essa mensagem maravilhosa, que é o Evangelho de Jesus, que é a doutrina espírita. Hoje nós estamos com a proposta de trazer um pouquinho só da história de Eurípides Barçanufo, conhecido como o apóstolo da caridade. Que os irmãos possam vibrar energias voluntárias para que a gente possa construir a compreensão e no final sairmos fortalecidos com esse grande exemplo de dedicação ao Evangelho de Jesus. Eurípides, ele nasceu em 1880, 23 anos após a publicação do Livro dos Espíritos. Ele nasceu numa cidade chamada Sacramento, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. E naquele tempo era uma cidade pequena, Sacramento era uma cidade do interior, uma cidade bem pequena, uma Triunfo menor ainda. E uma cidade onde todo mundo se conhecia, e se a gente vai lembrar a questão histórica, sabe que naquele tempo a religião predominante era o catolicismo, e ele era de uma família extremamente católica, Só que ele tinha muitos, assim, ele era uma pessoa muito curiosa. A história dele é interessante, porque ele já na infância, ele já com 6, 7 anos, ele já era assim atento, porque a família era uma família muito grande. Eram 15 irmãos, que hoje a gente olha, uau, mas antigamente era comum as pessoas terem muitos filhos, E ele era o terceiro dos 15, Então tinham 12 irmãos mais novos. E o pai era uma família assim que vivia do que o interior, a roça, digamos assim, podia produzir, e não era o suficiente para manter. Então eles sempre tinham outras oportunidades de trabalho. E ele, apesar de não ser o mais velho, ele tinha uma percepção diferenciada em relação a essas questões financeiras da família. E ele acompanhava o pai. Então sempre que o pai dele era convidado a fazer um trabalho em outro lugar, ele ia junto. Certo tempo, o pai dele foi convidado a trabalhar numa estância, que era um lugar onde os viajantes passavam, para ir de uma cidade a outra. Naquele tempo as viagens eram a cavalo, eram viagens longas, e tinham lugares onde as pessoas paravam para descansar e abastecer, se alimentar os animais. E ele foi com o pai tomar conta desse lugar, que o pai dele era comerciante. E nesse lugar ele fazia pequenos serviços, Se as pessoas compravam as coisas lá no comércio do pai dele, ele entregava, aí recebia uma moeda. Se era para alimentar os cavalos, ele ia lá, alimentava, ele não tinha problema. O que fosse serviço ele fazia. Mas ele fazia porque ele queria ajudar o pai. Ele não fazia com interesse de ganhar o dinheiro, mas ele sempre recebia alguma coisa. E ele juntava, ele tinha uma meia, e ele juntava esse dinheiro numa meia. E quando a meia estava num peso, que ele não tinha muita dimensão de valor, aí ele pegava e entregava para a mãe. Ó, mãe, para ajudar nas despesas. E isso ele era pequeno, Então ele sempre
ele estudou em 2 escolas. O que seria hoje o primeiro grau, né? E o segundo grau, nem sei se o nome ainda é esse, não é? Mas assim, do primeiro ao 9º ano, numa escola, se fosse hoje, né? E o ensino médio numa outra escola. E ele era tão dedicado ao estudo que ele aprendia muito rápido. Naquele tempo, eram poucos professores para muitas coisas, não é? Então, quando os professores viam que os alunos se destacavam, eles convidavam os alunos para ajudar a ensinar aqueles que tinham maior dificuldade. E o Eurípides, ele chamava atenção pelo amor como ele ensinava. Ele, mesmo pequeno, assim, jovem, né? Ele tinha uma paciência, assim, ele tinha uma forma de ensinar aos colegas que muitas vezes os colegas não aprendiam com o professor e aprendiam com ele. E isso ele fez no fundamental e isso ele fazia no ensino médio. Até chegar o momento em que os professores, ele se destacava tanto que os professores já chamavam ele para ser instrutor e muitas vezes para substituí-lo. Então o Eurípides, ele tinha uma qualidade que era a facilidade de compreensão. Ele não perdia tempo, assim, um termo bem nosso, né? Discutindo. Ele olhava, se aquele conteúdo agregava, ele agregava, senão ele já ia para lá. Ele não ficava preocupado com... Assim, ele não perdia o foco. Ele tinha um foco e ele ia em frente, né? E isso era observado. Chegou um tempo em que o diretor da escola, o senhor da segunda escola, ensino médio, né, o senhor Miranda, chama o pai dele na escola, né? E o pai dele, o senhor Mojico, se surpreende, porque ele era um aluno exemplar, né? E normalmente quando o professor, o diretor chama o pai da escola, boa notícia não deve ser, né? E aí o pai vai para saber o que é. Quando chega lá, o senhor Miranda diz para ele: olha, senhor Mojico, nossa escola não tem mais nada para oferecer para o Eurípides. Ele já aprendeu tudo que nós tínhamos. E ele é uma pessoa assim, muito interessada. Ele poderia fazer um curso superior. Só que não existia curso superior em Sacramento, não é? Mas ficou. Ele terminou esse estudo e ficou em casa. Eurípides, desde pequeno, ele tinha um contato muito íntimo com a mãe dele. Ele tinha uma ligação muito forte com a mãe dele. E a mãe dele, depois do primeiro filho, ela teve um problema e ela tinha desmaios. Ela tinha crise de desmaios. E ela tinha essas crises nos lugares mais inusitados. Por exemplo, era uma família extremamente católica, mas às vezes no meio da missa ela tinha um desmaio. Então aconteciam umas coisas assim com ela que eram preocupantes, né? E Eurípides, por ter essa ligação muito forte com a mãe, ele queria ajudar a mãe. Nesse inteirinho em que ele não tem mais escola porque ele já tinha terminado os estudos, eles tinham no comércio na cidade, né? Passa por esse comércio um médico homeopata, e conversando com ele e sabendo da vontade que ele tinha de ler, que desde pequeno ele juntava umas moedas e ele fazia os serviços e comprava livros. Ele sempre gostou muito de ler. Aí esse médico separa alguns livros e dá para ele ler. Ele, com o intuito de ajudar a mãe, lê com muito afinco e aprende muita coisa ali, não é? E resolve, junto com o pai, fazer o curso de medicina, que na época era no Rio de Janeiro. Quando ele começa a se arrumar, ele estava por volta dos 17, 18 anos, ele começa a arrumar as suas coisas para viajar, a mãe dele começa a ter, assim, começa a se sentir mal, começa a se sentir angustiada, e ele começa a se preocupar, assim, se eu for embora, como é que a mamãe vai ficar? E aí acontece uma coisa assim incrível na vida dele, que é bem ressaltado pelos biógrafos. Ele tinha um desejo imenso de ser médico, não só para ajudar a mãe dele, mas para ajudar, porque ele tinha esse desejo de ajudar. Mas aí quando ele tem que escolher para ele, ninguém pediu isso para ele não, ele se viu na condição: eu vou ir para o Rio de Janeiro escolher ser médico e me formar, e vou passar esse, ou eu vou ficar aqui e dar o suporte para minha mãe. E ele não pensou duas vezes. Ele disse para o pai: não, a gente não vai, eu vou ficar aqui e eu vou trabalhar, eu vou aceitar o convite da escola para ser professor, eu vou ensinar na escola e vou cuidar da minha mãe. E o interessante é que depois disso, ele nunca mais tocou nesse assunto.
com aquele, eu podia ter, não, eu podia ter feito, eu podia ter sido médico, ele nunca, ele aceitou a escolha que ele fez e seguiu. E foi ensinar numa escola, não é? O que aconteceu? Eles fundou, junto com alguns professores que trabalhavam com ele, eles fundaram uma escola que era uma escola voltada para crianças carentes, né? Um liceu. E o propósito dele era atender as crianças carentes. Por quê? Naquele tempo, escola não é como é hoje. Alguns de nós vivemos esse tempo, né? Que escola não era uma coisa obrigatória, né? Ia para a escola quem queria. Houve um tempo que não era obrigada a ir para a escola. Se a pessoa quisesse ir para a escola, ela ia. Se ela não quisesse, ela não ia. A família não tinha obrigação como é hoje, né? Hoje existe uma lei, a criança tem esse direito e é preciso ir para a escola. Não tem a opção não ir à escola, não é? Tanto que os governos se organizam, não é? Para disponibilizar o transporte, para que as crianças realmente possam ir. Mas naquele tempo não era assim. Então, o que acontecia? Só tinha acesso à educação as crianças que tinham berço, né? Então, aquelas crianças que viviam de famílias tradicionais, a gente está falando de 1880, não é? Então, era um tempo que ainda existia escravidão, um tempo em que as leis eram muito ainda primárias, não é? Nós estamos lá atrás, 1880. E ele queria atender essas crianças que elas viviam à margem, que elas não tinham a oportunidade de estar na escola, não é? E aí, juntamente com alguns professores, eles fundam essa escola e ele começa a dar aula. Só que ele, pela percepção que ele tinha, ele dava aula de uma forma diferente. Quando ele era jovem, ele daí é jovem, né? Mas naquele tempo, os jovens eram mais... A idade adulta chegava mais rápido, não é? Que ele frequentava a igreja, ele assistia à missa e ele anotava todo o sermão. Tudo que o padre dizia, ele anotava. Ele chegava em casa, ele relia e ele ficava refletindo, né? Como era que ele ia conseguir fazer aquilo. Porque ele entendia assim, que uma educação que não é vivenciada, não é educação. Aquilo que você só ouve, que você não faz, você não aprendeu. Então, de pequeno, ele já tinha isso dele. Que ele tinha que praticar aquilo que era ensinado, senão ele não ia poder fazer certo. E ele passava isso na escola. Ele ensinava isso na escola, né? E ele ensinava que as crianças precisavam praticar aquilo que estava sendo ensinado. Que não era só ouvir o professor falar, era preciso fazer, não é? E naquele tempo era filosofia, não é? Era religião, não é? Era matemática, latim, eu não estou bem lembrada agora, mas enfim. Mas eram disciplinas que levavam à reflexão, não é? Não eram muitas, mas eram, por exemplo, a filosofia. A filosofia leva uma reflexão, né? Então você estuda filosofia, você discute, você compreende e você pratica. Então era uma escola diferenciada. Ela era tão diferenciada que outros alunos tinham um desejo de estudar nessa escola. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí, passado o tempo, ele está lá na escola, né, tendo as aulas dele, seguindo a vida, né? E ele tinha essa preocupação com a mãe dele. Na verdade, ele tinha 3 preocupações, né? A primeira preocupação dele grande, ele tinha muitas, né? Mas assim, enquanto ser humano, aquelas reflexões de vida que a gente para e do que realmente me preocupa. A primeira preocupação dele era com a mãe dele, com esses desmaios que já fazia quantos anos, né? Quase 20 anos já ele já tinha nessa época, e a mãe não tinha parado com esses desmaios, né? Outra preocupação que ele tinha é que ele era uma pessoa muito fervorosa. E nos sermãos, quando o padre falava das bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha, ele achava aquilo uma coisa tão absurda, né, para a humanidade praticar, porque ele não praticava, e ele não conseguia entender como é que pratica isso. Como é que você vai bem-aventurados que sofrem, que serão consolados? E aí ele refletia, e era uma dúvida que ele tinha. E ele perguntava para o padre, e aí o padre dizia que eram os mistérios, né? Que um dia ele iria compreender, mas que naquele momento, porque na verdade nem o padre mesmo tinha
os subsídios para explicar aquilo que ele gostaria de compreender. E então ia. E nesses inteirinhos das reflexões, aconteceu o seguinte: ele tinha um tio, que ele tinha um carinho muito grande por esse tio, e esse tio morava numa fazenda. E nessa fazenda começou a acontecer umas coisas estranhas. E era panela caindo que não caía, e era janela batendo que não batia. As pessoas ouviam as panelas caírem, quando corriam lá para cair, não caiu. Às vezes caíam, mas não tinha ninguém que derrubava. E isso começou a deixar os trabalhadores da fazenda assustados. Certa feita, o dono da fazenda foi até a fazenda, né? Porque os donos não moravam nas fazendas, né? Eles moravam na corte, né? Moravam nas cidades centrais e iam. E aí o tio do Eurípides conta para ele essa história. Esse senhor, ele já tinha contato com o espiritismo, ele já era simpatizante, ele já entendia alguma coisa, e ele dizia, isso é um fenômeno espiritual, não é? Deve ter algum médium. E explicou alguma coisa assim por cima, mas não entrou nos detalhes. E o Eurípides não perguntou, porque para ele espiritismo era alguma coisa de Satanás, ele não queria nem ouvir falar, não é? Mas ele era um curioso. E aí tinha um amigo dele numa cidade vizinha, Frederico Peró, e ele vai conversar com este moço. Esse moço era um espírita praticante. Ele vai até a fazenda e ele identifica e ele diz pro tio do Eurípides, né? Pro senhor, esqueci o nome dele, que deveriam existir alguns médiuns ali. Eram fenômenos de efeitos físicos, né? Existia um livro chamado Livro dos Médiuns, que explicava todos esses fenômenos e que eram irmãos espirituais, explica, né? E que poderia se fazer ali um trabalho para ajudar aqueles irmãos, tanto os irmãos que estavam provocando os efeitos, como os irmãos médios que estavam permitindo que os efeitos acontecessem. E aí ele funda esse Frederico, juntamente com o tio de Eurípides, um centro espírita, né? Um centro espírita rural, fé e caridade. E aí eles começam a educar os médiuns, e à medida que os médiuns vão se educando, os efeitos vão passando, vão terminando. E aqueles irmãozinhos ali daquela região ali, eles começam a frequentar essa casa com muita dedicação, não é? E ali é instaurado um trabalho maravilhoso de ajuda, de amparo, tanto aos irmãos encarnados quanto aos irmãos desencarnados, não é? Aí o que acontece? Nesse meio tempo, o tio de Eurípides ia convidando Eurípides para ir lá. E Eurípides, sem querer ir, porque ele tinha outros compromissos, ele tinha outras coisas, e só sem querer ouvir falar, né? Porque ele tinha muitos, por ele ser uma pessoa diferenciada, ele tinha muitas atribuições, né? Aos 18 anos, ele abre uma farmácia homeopática, aos 18 anos. Uma coisa interessantíssima. Eurípides, ele só viveu aqui entre nós, encarnado, 38 anos, né? Então ele teve uma vida muito intensa, em um breve espaço de tempo, mas com muita coisa para fazer. Então, aos 18 anos, ele abre, na casa dele, uma farmácia homeopática. Porque ele não leu, não lembra que a gente falou? Ele leu alguns livros lá atrás. E ele não só lia, né? Ele lia, ele refletia e ele praticava. E ele começou a abrir essa farmácia homeopática e ele começou a doar os remédios. Ele fabricava os remédios e ele não vendia. Ele não vendia, ele não aceitava nenhum tipo de gratificação, nenhum tipo de doação, nada, a não ser quando, lá na frente, né? Mais tarde, quando ele, vamos falar devagar, então, nesse momento, quando ele funda essa farmácia, ele não aceita nenhum tipo de ajuda. É um trabalho que ele faz junto com a família dele, não é? E é um trabalho de doação para ajudar as pessoas carentes daquela escola que ele ensinava e dos arredores, não é? Aos 19 anos, juntamente com alguns amigos, ele funda a Irmandade São Vicente de Paula, que faz parte da Igreja Católica, né? Da igreja que ele frequentava, e tinha como objetivo atender os irmãos mais carentes, não é?
E aos 21 anos, ele se torna redator do jornal Gazeta do Sacramento. Então, ele tinha uma vida muito intensa. Ele era uma pessoa muito ocupada no servir, não é? Tudo que ele fazia era sempre pensando em como ele poderia ajudar o próximo, não é? Então, o que acontece? Quando ele começa a se preocupar com esses efeitos, tal, né? A gente já falou, tal, e ele começa a pensar que o tio dele está metido com alguma coisa que não é boa. Como é que o tio dele resolveu estar junto com outras pessoas naquele negócio de espiritismo? E o tio dele, quando vinha, morava na fazenda, né? E quando ia para a cidade, ia para a casa dele. Certo dia, ele diz para a mãe dele: mãe, prepara a cama do tio lá no meu quarto, que hoje eu vou usar de todo o meu argumento para dissuadir o tio dessa ideia de espiritismo. Aí, quando chega a noite, o tio vai sentar e eles começam a conversar. Mas o tio dele era uma pessoa muito simples, muito rude, não tinha argumento. Ele diz: olha, eu não tenho argumento para conversar com você, porque você é um homem intelectual, você é um homem esclarecido, professor, né? tem muitos saberes, mas eu vou lhe dar de presente um livro que vai lhe ajudar a pensar melhor sobre essas coisas. E deu a ele um livro, que inclusive nós temos aí, oriento a leitura, que é maravilhoso, chama-se Depois da Morte, de Leon Denis. Quando ele lê a introdução do livro, ele se encanta com aquilo, né? É uma coisa assim totalmente fora do que ele pensava. E aí ele passa a noite, no lugar dele e mudar a ideia do tio dele, ele foi ler o livro. E ele leu esse livro numa noite, né? Passou a noite. E aí o tio acordava, que naquele tempo não tinha luz elétrica, né? Era uma lamparina. E estava lá o Eurípides, numa mesinha, sentadinho, lendo. E o tio dormia, acordava e estava lá. Ele deve ter gostado da leitura, né? E ele leu o livro todinho. Quando foi de manhã, o tio percebeu que aquela pessoa que acordou não era a pessoa que tinha dormido. Algo tinha tocado, mas Eurípides não tocou mais no assunto, né? Mas aceitou o convite para ir conhecer esse centro, né? Essa casa espírita. E certo, mas não avisou. Ele aceitou para ir, né? Disse: eu vou conhecer. Aí certo dia eles convidam uma pessoa a ver com ele, porque ele morava na cidade e essa casa espírita era no sítio, né? Era longe, era 14 quilômetros onde ele morava, 14 quilômetros a cavalo à noite. Aí ele convida um amigo para ir junto e vão os dois. Quando ele chega lá, ele descobre qual é a casa que vai ser feito o estudo, ele vai. Quando ele chega nessa casa, acontece uma coisa assim, no mínimo estranha. Toda a comunidade está sentada, né? O tio dele está na frente, numa mesa assim, né, com outra pessoa, e tem 2 lugares reservados na frente. Só tinha esses 2 lugares. Todos os lugares estavam ocupados. E ele olhou assim e ele disse: eu não disse que vinha. Como é que tem lugar para mim, né? Mas também não perguntou. Sentou-se lá na frente com um amigo e o tio começou fez uma leitura do Evangelho e logo após foi fazer a prece. Quando o tio dele começou a fazer a prece, Eurípides começou a sentir uma energia diferente, que ele nunca tinha sentido na igreja. E ele ficou assim. E aí ele disse, pelo que ele tinha lido, né? Se os espíritos conversam conosco, nos ouvem, isso ele falando para ele mesmo, né? Esse é o momento de eu pedir uma coisa, uma dúvida que eu tenho há muito tempo. Eu queria ouvir as explicações para que eu pudesse entender as bem-aventuranças. E eu queria que essa explicação viesse por João Evangelista. E eu queria que o médium, que fosse mais simples da casa, o que tivesse menos cultura, que a comunicação viesse por ele. Mas isso ele faz na prece dele em silêncio, ele não diz a ninguém, né? Quando o irmão, né, o tio dele termina a prece e vai começar as tarefas, aí um irmão chamado Aristides, que era um irmão assim, ninguém dava muito crédito para ele porque ele era muito simples, ele não tinha estudo, ele tinha dificuldade com as palavras, ele tinha uma dificuldade para... Assim, ele era assim, a cultura dele era tão pouca que ele tinha dificuldade até de se relacionar
umas pessoas, pela dificuldade dele de se expressar, não é? E aí ele se levanta e com uma voz bem mansa, ele começa a falar cada bem-aventurança, o Sermão da Montanha. E a cada uma ele lê e ele traz a explicação à luz da doutrina espírita. E quando ele termina a comunicação, aí ele diz o nome, né? Que ele era João Evangelista. Essa comunicação toca o Eurípides de uma forma tão profunda que ele não tem mais dúvida, porque era uma dúvida que ele tinha desde a infância. E a partir dali ele começou a compreender todas as coisas que ele não conseguia entender, porque a igreja não conseguia ir além daquilo que ela se propunha, e ficava dúvidas, não é? E a partir dali ele começou a se dedicar ao trabalho na casa espírita, ao espiritismo. E aí ele funda na casa dele uma casa espírita e começa a trabalhar. O que acontece? O que acontece quando a gente diz publicamente que a gente é espírita, no lugar onde as pessoas não compreendem ainda o que é espiritismo? No século XXI, as pessoas olham pra gente com a cara assim, espírita. Imagine no século XIX, né? Em 1800, já era 1905. Em 1905, já estava em 1900, não é? E a primeira coisa que acontece, que é as represálias, não é? Como a igreja tradicional é a igreja católica, ele não tem problema nenhum em falar de espiritismo. E mais interessante, quando ele começa a trabalhar na casa espírita, ele começa a desenvolver as mediunidades. E ele tinha muitas. Segundo os biógrafos, diz que todas as mediunidades que tem no livro dos médiuns, o Eurípides tinha. Então não são poucas, não é? E especialmente a mediunidade de cura. E o guia de tarefa dele era nada mais, nada menos do que Bezerra de Menezes. Então, na farmácia, ele começa a tratar as pessoas de doenças que as pessoas tinham há muito tempo. Ele, com a mediunidade, a gente sabe que o médium de cura, ele trabalha juntamente com a entidade espiritual, não é? Então, a entidade espiritual é quem cura. Ele é um instrumento, o médium é um instrumento. Então, através das instruções de Bezerra de Menezes, Eurípides foi ajudando uma gama imensa de irmãos. Nesse ajudar irmãos, o que acontece? Um certo dia, ele está olhando para a mãe dele e ele vê um vulto. Quando ele se concentra, né, quando ele firma a visão, ele vê um irmão. E aí ele entende, ele já estava há algum tempo na doutrina espírita, que a doença da mãe dele nada mais era do que uma obsessão. E aí, juntamente com o tio dele, que era doutrinador, não é? Eles convocam essa entidade, conversam com ela, encaminham, né? Elucidam, acolhem, né? A palavra é essa. Eles acolhem a entidade é atendida e a mãe dele fica curada. Depois de quase, sei lá, 20 e poucos anos, eles não dizem a data no livro, né? O livro é Eurípides Barçanufo, O Homem e Sua Missão. Corinda, daqui a pouco eu dou o nome do autor, também é um livro interessantíssimo para a gente ler, viu? Esse é o da página que a gente está fazendo, né? Então, e o que acontece com a mãe dele, que era muito católica, conversa o espiritismo, não é? E aí começa a trabalhar junto com ele e dá um suporte imenso a ele nas tarefas. E as perseguições começam. Primeiro, de uma forma assim, o padre, que ele era lá como é que chama? Irmandade São Vicente de Paulo, né? E aí o padre vai conversar com ele. Nesse tempo, a Bíblia não era um livro como é hoje, que todo mundo tem acesso. Só as pessoas que tinham, algumas pessoas que tinham condições de ler, porque ela é em latim, né? É que tinham. O padre chama o Eurípides na igreja, conversa com ele e dá uma Bíblia para ele de presente. Mas pede para ele não dizer para ninguém que ele tinha uma Bíblia em casa, porque ele era leigo, né? Ele não tinha autoridade, permissão para ter uma Bíblia, né? Tá lá. E começa, né? Vai um e começam a conversar, os amigos vão falando. Aí a primeira
represália verdadeira, o que aconteceu, a escola. A escola, essa escola que ele tinha, o liceu, era num prédio alugado. Aí o dono da escola pede um prédio e ele fica sem ter onde colocar a escola dele. Isso já foi um baque, né? Porque ele era muito dedicado a essas crianças, né? E aí, num dos atendimentos na casa, o que acontece? Ele recebe o guia espiritual dele, que era Vicente de Paulo, né? E ele diz que está na hora de Eurípides se libertar de todos os o que ainda ficou naquela história religiosa dele e se dedicar totalmente ao espiritismo, abrindo uma escola espírita. E aí ele abre a escola chamada Allan Kardec, que ainda hoje está lá em Sacramento. Nessa escola, Allan Kardec, o que acontece? Ele num dia da semana, ele dá aula sobre religião. Ele é quem dá essa aula. Só que a religião espírita, não é? E é uma aula prática. Então ele vai falando do ensinamento de Jesus e vai convidando os alunos a praticarem no seu dia a dia aquilo que é conversado na aula. Vai pedindo aos outros professores das outras disciplinas que consigam, de alguma forma, trazer os ensinamentos do Evangelho para a sala de aula. Então, vão dar aula e vão colocando isso em prática. Aí, certo dia, numa dessas aulas práticas, ele vai sair com os alunos e dois alunos, né, sempre tem, né, da turma tem, dois alunos assim mais espertos, resolveram que não iam seguir essa aula e que iam fazer outra coisa. E lá, no caminho lá que eles tinham passado, tinha uma porquinha que ela tinha dado filhotes, né? E esses meninos queriam olhar esses filhotes. Então eles saem do grupo e vão lá. Quando eles olham a porquinha, eles começam a correr atrás dela. E ela correndo e os porquinhos atrás correndo. E eles se acabam de rir. Acham aquilo engraçadíssimo, né? Só que aí quando eles vão passar por uma cerca, um arame farpado, um deles fica engatado no arame, né? Aí o outro tenta soltar, não consegue. Aí quando conseguiu soltar, é melhor a gente voltar para a escola, né? Certo. E aí eles voltam para a escola. Quando eles chegam na escola, Eurípides já tinha ido com a turma, já tinha feito o passeio e já estava na sala. Aí eles entram bem quietinho e sentam. Aí Eurípides faz: vocês gostariam que alguém corresse atrás da mãe de vocês? Aí os meninos já ficam assim olhando, né? E como é que vocês iam se sentir se alguém estivesse correndo atrás da mãe de vocês e vocês tivessem que correr atrás da mãe? Isso tá certo? Né? Aí diz que a autora diz assim, né? Ela relata que os meninos ficam tocados tão profundamente com essa forma. Primeiro porque ele sabia, né? Porque ele tinha só todas as mediunidades, ou a maioria delas, né? E segundo, porque foi uma lição, né? E a partir daí, nunca mais esses meninos gasearam algo, né? Outra história interessante que conta no tempo que ele estava nessa escola do Allan Kardec, é que ele tinha um desdobramento, né? A mediunidade de desdobramento. O desdobramento é aquela condição em que o médium, ele fica, não é? O espírito se desdobra. Ele fica no lugar onde ele estiver, concentra, e o espírito vai em espírito a outro lugar, não é? Então, eles sentiam que tinha uma senhora que ia ter trabalho de parto e que o parto ia ser muito difícil. E ele, entre outras coisas, fazia parto, né? Bezerra de Menezes era o guia de tarefa dele, né? E os alunos estavam tão acostumados com o desdobramento que os alunos participavam. Quando ele dizia, né, que ele ia parar agora para servir, os alunos ficavam em prece. E aí ele se aquieta na sala, os alunos em prece, e ele vai até essa casa, faz o parto e volta para a sala de aula. Quando ele volta, ele conta, ele sempre contava para os alunos, né? Não era prática, as coisas aconteciam e ele dizia, ele disse, olha, eu fui até a casa, aí conta quem era a pessoa, né? Ela teve um filho, foi um parto difícil, mas a criança também. Mas o marido dela não sabe que quando ela entrou em trabalho de parto,
ele saiu para vir me chamar. Daqui a pouco ele vai adentrar essa sala e vai me convidar para ir lá. Eu vou dizer para ele isso que eu estou dizendo para vocês, mas ele não vai acreditar. E eu vou com ele até a casa da mulher dele. Quando ele termina de falar, o homem chega, pastorito, né, a cavalo. Eurípides, e ele não diz nada, ele ouve. Aí o homem diz, ai, minha mulher tem trabalho de parto, você já sabe que é um parto difícil, e eu preciso que você falasse. Só que ele não falou assim não, ele contou toda a história, né? E o Eurípides ouviu toda a história que ele tinha para contar, sem interromper. Quando ele terminou de contar a história, ele disse, olha, meu irmão, eu já fui lá, eu já fiz o parto, e a criança está bem. Aí ele diz, como você foi lá? Só tem uma estrada. Eu não vi você passar na estrada. Não, Eurípides, você tem que ir comigo. Aí tá certo. Vamos. Aqui, humildade. E ele vai. Os alunos ficam na escola e ele vai até essa casa. Quando ele chega lá, a mulher se assusta. Doutor Eurípides, aconteceu alguma coisa? Porque o senhor acabou de sair? Aí ele disse, não, seu marido, eu só vim para tranquilizar, nem contou nada, eu só vim para tranquilizar o seu marido. E aí ele volta para a escola. Então ele vai mostrando nessas práticas o quanto ele, primeiro, humildade, né? O quanto ele era dedicado e o quanto ele, assim, compreendia, assim, a nossa dificuldade de entender com a simplicidade da vida que ele já tinha compreendido. Essa escola dele fica tão conhecida que os alunos, que começa a abrir anterior. Aqui a gente não tem muito. Mas nos grandes centros existe algumas escolas, por exemplo, lá em Recife tem uma escola chamada Ginásio Pernambucano, que é uma escola de referência. E é uma escola assim, quer dizer, eu não sei se ainda é, viu gente? Eu não sei. Era, né? Espero que ainda seja. E assim, abriu uma lista de espera, os alunos se inscreviam, faziam uma prova e não era fácil entrar nessa escola, porque como era uma escola de referência, numa escola muito boa, ela tinha muitos critérios preenchidos, não é? Então não eram só os melhores alunos que iam para essa escola. Depois que virou integral, outras escolas chegaram no padrão. Hoje nós temos muitas escolas, graças a Deus, muitas escolas públicas boas, em que os alunos precisam se inscrever com antecedência, porque há seleção para que eles possam adentrar, não é? Mas isso é algum tempo atrás, viu? E era uma escola assim, eu mesmo tinha um sonho de estudar lá, mas não consegui passar na prova, eu não lembrei. Não é que era uma escola de ensino médio. E a escola de Allan Kardec era uma escola dessa. Os alunos se inscreviam, eles queriam estar nessa escola, porque era uma escola completa, formava o ser humano, porque não é essa a proposta do Espiritismo. O Espiritismo, ele é uma escola de almas. A doutrina espírita, ela não é para educar o corpo. Às vezes a gente fica se preocupando com as formas, não é? Ah, que deve ser assim, que deve ser assado. E de vez em quando a gente se chateia, a gente se magoa, a gente magoa os outros, porque a gente quer a nossa forma, né? E Eurípides lá atrás estava dizendo, é uma escola de almas. O Evangelho é uma escola de almas. A proposta do Evangelho não é educar o corpo, é educar a alma. É nos mostrar que é possível aqui, enquanto encarnados, sermos filhos de Deus, não é? Aquele que cumpre a vontade do Pai. Está lá no Evangelho. Quem é que pode ser chamado filho de Deus? Aquele que se esforça em cumprir a vontade do Pai. Porque todos nós somos filhos de Deus. Mas quando nós somos filhos rebeldes, não é? Todos nós somos filhos. Mas alguns de nós somos filhos rebeldes, porque nós vamos de encontro à vontade de Deus. Mas aqueles que cumprem a vontade de Deus são filhos mais dedicados e estão com uma sintonia com o divino, porque estão seguindo essa linha, a lei de Deus, né? A vontade de Deus. E Eurípides é um deles, escolhido, né? Então ele segue sim a orientação do guia dele, funda a escola cresce e ele vai abrindo outros caminhos, não é? Por exemplo, ele, por intermédio de Bezerra de Menezes, começa a fazer algumas cirurgias. Só que ele não é médico. E aí ele é processado por exercício ilegal da profissão. No dia da audiência, não aparece ninguém. Por quê?
as pessoas foram curadas. E elas tinham esse sentimento de gratidão. Meu Deus, qual é o mal que pode haver na pessoa querer curar? E aí o processo é arquivado por falta de quórum. E a sociedade continua competindo, porque a Igreja Católica vai ficando em segundo plano. Porque quando a gente olha a doutrina espírita de uma forma mais abrangente, a gente vai ver assim, esse trabalho, o lema, né? Fora da caridade não há salvação. Então, grande parte das casas espíritas, elas têm um trabalho de suporte, de amparo às pessoas carentes diferenciado. Tanto diferenciado no acolhimento, como diferenciado na forma como a doação é feita, e principalmente na questão da não obrigatoriedade. A gente já falou sobre isso uma vez, não é? O espiritismo, por não ser religião, não existe batismo. Então ninguém é obrigado a ser espírita. Você não tem que se batizar numa casa espírita para você frequentar, para você se enganjar nas tarefas e para você ser agraciado com as possibilidades espirituais que a casa espírita oferece. Né? Basta ter boa vontade e estar de coração aberto. Então é um trabalho de caridade que é ofertado a caridade material àquele irmão, mas ele não fica preso. Se não vier, não recebe. Se não fizer isso, não recebe. Se não fizer aquilo, não existe, sabe? Não existe nada que obrigue aquele irmão a frequentar. Ele vai receber aquilo que ele vai receber, porque o centro trabalha para aquilo, vai doar e pronto. Ele vem no dia de receber, né, que é marcado previamente, não é? Aí tem uma palestra de apresentação, fala-se sobre o espiritismo, fala-se sobre a importância de que a uma esquerda não veja o que a direita faça. E no final, às vezes tem um lanche coletivo, às vezes não dá para ter o lanche, mas tem a doação. Os irmãos recebem a caridade espiritual, porque ouviram a boa nova, recebem a caridade material e se vão. Se eles vão voltar no outro dia, se eles vão frequentar a casa, se eles vão ser espíritas, isso não é importante. E Eurípides fazia isso naquele tempo, ele fazia isso na Irmandade. Depois, quando ele foi orientado por São Vicente a não fazer mais, a não ter mais a Irmandade, fazer esse trabalho na casa espírita, ele continua fazendo. Então ele fazia um trabalho de acolhimento àquelas famílias carentes e desamparadas, que eram muitas, que era assim impressionante. E isso despertou também alguns espíritos ainda renitentes que não achavam aquilo uma coisa boa. E nessas perseguições ele foi perseguido de diversas formas, mas ele nunca se abateu. Certa vez, esse padre que deu a Bíblia para ele, convidou ele para fazer um bate-papo numa praça pública. Eu vou falar das minhas verdades e você vem com isso que você diz que é verdade. E aí o padre começa a falar, né? E fala, né? Como é que diz? Aumenta o tom e vai falando meio gritando, meio, né? De uma forma não muito amorosa. E apontando as coisas que Eurípides fazia como sendo uma coisa ruim. Quando Eurípides vai falar, aí ele diz que ele é um trabalhador do Cristo, que está ali para servir. E dá um abraço para o padre. Pronto. Aí o pessoal aplaude, né? Ele não devolveu, não respondeu, não nada. E continua. E aí as perseguições se acabam. Nesse meio termo, o que acontece? Né? Eurípides lá no auge dos trabalhos dele, tem um dia que tem ele vai para essa fazenda, lembra que no começo tinha a casa espírita continua na fazenda e ele vai com o tio dele. Ele tem um sonho. E nesse sonho, ele vê alguém, uma pessoa, um senhor, um homem, que está num lugar assim, sozinho, passando por muita necessidade, mas ele não consegue identificar. Ele ouve o nome, ele sabe o nome da pessoa, chama-se Carlos, mas ele não sabe onde é. E aí ele vai até a fazenda, encontra-se com o tio, e ele pergunta: tio, o senhor conhece alguém de nome Carlos, que mora aqui por essa região? Aí eu disse: não, eu
conheço todo mundo, mas não conheço Carlos. Mora longe. Aí ele disse, tem um Carlos, depois de pensar muito, que ele é leproso. E por conta da lepra, ele foi obrigado a sair do convívio. E ele mora lá, e aí disse onde era que ele morava. Aí ele disse, é esse tio, a gente vai lá. Aí o tio olha, não, já é tarde da noite, é no meio da mata, tem animais, tem muita coisa, não tem condições a gente não. Disse, tio, nós somos trabalhadores de Jesus. O senhor está com medo de quê? De morrer? Não pode, né? E aí eles vão, né? Como ele já sabia que esse irmão estava precisando das coisas, aí eles juntam mantimentos, medicação, juntam algumas coisas e vão até esse sítio. Esse local não é um sítio. Até esse local. Quando chegam lá, esse senhor fazia 3 dias que ele nem comia, nem bebia. Amigo, não é? E aí Eurípides limpa meu corpo, alimenta, conversa. E esse homem, assim, fica com uma gratidão imensa, não é? Porque fazia muito tempo que ninguém ia na orelha, né? Quem é que ia naquele tempo visitar alguém com lepra? Não ia, né? E foi bem assim, a história é maravilhosa, não é? E ele volta, nada acontece, ninguém encontra fera, ninguém se perde, vão e voltam tranquilamente, não é? E ele continua com o trabalho dele. São muitas histórias, a gente não vai trazer todas, senão da hora e a gente não termina. Passado algum tempo, a gente está no auge de uma gripe, que qualquer semelhança é mera coincidência, chamada gripe espanhola. E Eurípides, por ter essa condição de trabalhar junto com os irmãos, ele não deixou de trabalhar, de atender aqueles irmãos milhares, por conta da gripe. E ele contrai o vírus. Não é? Quando ele contrai o vírus, interessante, né? Ele já está doente, né? E ele tem uma visita dormindo, lembra que ele emancipa, ele desdobra, né? Ele ouve, ele fala, ele tem muitas mediunidades. Ele recebe a visita de São Vicente de Paula, que é o guia espiritual dele. E São Vicente o convida, emancipado em espírito, para que ele faça uma viagem astral. E aí ele, fora do corpo, ele vai indo, né? Vai vendo alguns lugares belíssimos, tal. Ele sabia que não era da região, e aí São Vicente diz para ele, meu filho, está terminando a sua missão aqui na Terra. Veja que coisa maravilhosa, não é? Que ser, não é? Ele teve a oportunidade, durante o trabalho mediúnico dele, de ter contato com alguns irmãos, e os irmãos dizerem para ele das outras encarnações. Então era um trabalho que ele já vinha fazendo, algumas encarnações. É outra coisa maravilhosa que o Espiritismo nos traz. E quando a gente lê as histórias, né, dá uma tristezazinha, puxa vida, numa única existência, a pessoa conseguiu ficar nessa condição de fazer uma viagem astral para saber que ia morrer com tranquilidade, desencarnar, não é? Mas não, ele já vinha com esse trabalho de servir ao próximo há muitas e muitas existências. E ele foi dando continuidade. Tem 2 livros, inclusive a autora, ela indica que é um livro chamado A Grande Espera e outro livro chamado Ave Cristo. Ave Cristo, se eu não me engano, nós temos aqui também, não temos? Tenho quase certeza que nós temos ele aqui para emprestar. Que fala também um pouquinho de uma outra vida de Eurípides, não é? Então ele teve muitas existências nesse trabalho no bem. Agora, ele passou por muita coisa, não é? A gente só trouxe essa parte que nos fortalece, mas ele passou por muitas coisas, especialmente a doença da mãe dele, porque cada vez que a mãe dele tinha um desmaio, ele sofria, porque ele tinha um amor imenso por aquela mãe, e ele tinha uma ânsia de ajudar, e por mais que ele estudasse, por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia, né? Porque a alegria dele foi imensa
quando ele descobriu que era uma obsessão e ele pôde atender o irmão, né? E pôde curar a mãe dele, não é? E aí ele contraiu a gripe espanhola e no dia 1º de novembro de 1918, com 38 anos, ele desencarna. E deixa um legado assim maravilhoso pra gente. Lá na cidade que ele morava, em Sacramento, ainda tem lá a escola, a casa espírita. Se eu não me engano, toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, desde 1905, que eles fazem o Evangelho. Sempre à mesma hora. Nunca, um único dia não ficou sem fazer. E aí as pessoas vão, e aí tem os passistas, tem os trabalhos, não é? E as irmãs ajudam e recebem ajuda. E aí eu trouxe para a gente fechar com chave de ouro essa nossa pequena explanação. Um momento ímpar em que, num desses momentos em que ele se emancipa, ele teve a oportunidade de fazer uma viagem astral que foi que tocou ele profundamente. Eu acho que tocaria qualquer um de nós se nós tivéssemos essa oportunidade, não é? Então a gente vai ver. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença de Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo.
Nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz docíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Pois é, esse é o Eurípides, um irmão que recebeu um chamado e foi até onde pôde ir, e que continua hoje ainda, não é? A gente sabe que a vida continua, e ele continua com esse trabalho bem. E um grande exemplo que a gente possa refletir e colocar em prática esses ensinamentos. Muito obrigado, muita paz a todos. E agora, com essa história maravilhosa, belíssima, vamos aos alunos da nossa casa. Às sexta-feira temos o programa da rádio às 17h20. Ali na mesa temos a água fluidificada, R$2. Temos o passe, depois do passe temos os estudos do livro dos Espíritos. Que agora aparece para nosso irmão Roberto. Possamos nesse momento integrar nossas mentes e os nossos corações, buscando nos sintonizar com a espiritualidade maior que dirige essa casa, nos colocando nas mãos dos benfeitores espirituais que estão nesse trabalho do bem, buscando nos orientar e nos mostrar a direção que precisamos seguir. E assim rogamos a Deus, ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais as bênçãos necessárias, os fluidos necessários para que possamos nos fortalecer, que esses fluidos possam ser derramados sobre todos nós, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, e que assim possamos, através do amor do Mestre, refletir sobre nossas escolhas, sobre o caminho que queremos seguir e que rogamos ao Mestre. Que a tua presença amiga, que teu amor, toque os nossos corações, para que possamos exercer a fraternidade, para que possamos compreender a caridade espiritual e praticá-la
todos os momentos da nossa vida. Que a tua paz, ó Mestre, que a tua luz possa iluminar os nossos dias. E assim, gratos pelo amparo da espiritualidade maior, do nosso irmão Abdu,